Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Dudu está fora do Cruzeiro, teve seu contrato rescindido e no mesmo tempo que o Dudu está indo embora do Cruzeiro, Gabigol está sendo elogiado pelo seu profissionalismo. Temos bons pontos para a gente fazer esse vídeo aqui. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo, primeiro comentário fixado desse vídeo aqui, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal para pegar informações de estatística, resultados, classificação em tempo real. Tudo isso você tem e baixa de graça no seu celular. Não tem pegadinha, é de graça para baixar, é de graça para usar. Só vir no primeiro comentário, clicar no link e baixar, beleza? É o aplicativo que eu uso, você não vai se arrepender em usar também. Então eu gravando esse vídeo aqui na noite de sexta-feira, depois do Cruzeiro ter oficialmente anunciado a rescisão de contrato com o atacante Dudu. No começo da noite, o Cruzeiro postou em suas redes sociais que o clube e os representantes do Dudu chegaram ao acordo para uma rescisão contratual. Sendo assim, Dudu está neste momento livre para assinar com qualquer clube do Brasil e do mundo em que a janela esteja aberta. Inclusive, ele pode assinar com um clube brasileiro e jogar a primeira divisão, jogar a Série A, porque não atingiu 7 jogos com a camisa do Cruzeiro no campeonato. E assim se encerra uma passagem que é melancólica, que é, acho que uma tragédia, principalmente para os cofres do Cruzeiro, mas também muito ruim para o Dudu, né? Porque o Dudu sai completamente chamuscado dessa passagem. Acho que está muito claro que faltou o Dudu, e aí é a minha opinião, né? É a minha compreensão dos fatos e das informações que eu tenho, e das informações que estão publicadas e outras que eu tenho que não estão publicadas, que o Dudu sai muito queimado, de uma falta de profissionalismo, de uma falta de maturidade incrível para lidar com uma barração, né? Dudu, tudo bem, um jogador consagrado, um dos principais jogadores do futebol brasileiro na última década e nesta também, no comecinho desta, mas uma postura, para mim, inqualificável, né? Jogador, lógico que jogador nenhum vai ficar feliz com a reserva. Jogador nenhum tem a obrigação de não reclamar ou a obrigação de mostrar que está feliz se não estiver. Mas o que o Dudu fez, para mim, é completamente indefensável, né? E acho que uma postura nada profissional, uma postura incompatível com alguém que ganha o salário que o Dudu ganha, e assim encerra uma relação completamente conflituosa desde a sua origem, né? Se a gente for considerar que o Dudu deveria ter chegado ao Cruzeiro, dito pelo próprio Dudu e reconhecido pelo Cruzeiro e reconhecido pelo Palmeiras, o Dudu deveria ter chegado ao Cruzeiro no meio do ano passado, porque o Dudu se acertou com o Cruzeiro acertou com o Palmeiras, e depois o Dudu desistiu de uma maneira muito pouco clara, muito pouco profissional até. Tanto é que a fala da Leila Pereira lá na ocasião, quando ela diz: não, o Dudu tem que ir embora, agora ele tem que ir embora, ele tem que cumprir o que ele combinou com todo mundo. E mostra muito bem que o Dudu lá voltou atrás de uma maneira pouco clara, de uma maneira bem esquisita, de alguém que tinha, num dia antes, tinha total certeza do que estava fazendo, e depois desiste da maneira que desistiu, porque conversou com A, com B, com torcida organizada aqui e ali. Então, ali já tinha deixado claro que a relação tinha recomeçado, considerando que o Dudu já tinha passado pelo Cruzeiro, tinha recomeçado muito mal. E mesmo assim o Cruzeiro, talvez ali numa fixação, numa obsessão talvez, ainda mesmo assim o Cruzeiro quis contratar o Dudu no início de 2025 para, em
questão de meses, em questão de 3 meses, a relação se deteriorar de uma maneira incrível e, na minha opinião, na conta do Dudu. E não é porque o Dudu não jogou com o Cruzeiro nem perto do que ele jogou no auge da carreira dele e o auge da carreira dele entende-se o Palmeiras, né? Não é por causa disso. Acho que o Dudu demorar a pegar ritmo, o Dudu demorar a ter impacto nos jogos, estava na conta. Porque o Dudu estava voltou no segundo semestre, na reta final da temporada passada, de uma lesão de ligamento cruzado, que é sempre complicado e tudo. Então, não é por isso. Não é porque o Dudu não jogou bem no Cruzeiro na maior parte do tempo, mas é por causa da postura e da falta de profissionalismo do Dudu, né? O Dudu começa totalmente sem ritmo, o Dudu tem problemas para atender o que queria o Leonardo Jardim. É bem verdade que o Dudu não estava jogando tão mal quanto outros jogadores do Cruzeiro, como o Marlon, por exemplo, que saiu, como o próprio Gabigol, como o Willian em alguns momentos, então, como o Wallace, que perdeu espaço. Ele não estava tão mal assim, mas no final, a decisão do Leonardo Jardim, que recebeu respaldo total da direção do clube e do dono do clube, faltou também a inteligência, eu acho que é o Dudu, né? Ou ele pagou para ver, o famoso pagou para ver, porque já estava fartamente documentado e anunciado que o dono do departamento de futebol do Cruzeiro, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, daria todo o respaldo ao técnico Leonardo Jardim, que estava chegando. Então, acho que ainda faltou um pouquinho de inteligência do Dudu, né? Ou então ele pagou para ver, e pagou para ver. Eu não vou nem dizer que ele se deu mal, porque a gente vai entrar na parte de dinheiro aqui ainda, né? Mas enfim. E aí o Dudu teve uma postura ao ser barrado no jogo contra o São Paulo, em que o Dudu sendo barrado, o Dudu e Gabigol sendo barrado, e o Willian também sendo barrado, essas mudanças melhoraram o time do Cruzeiro, E aí o Dudu, aí você pode até dizer, pô, mas o Dudu não estava tão mal assim para ser barrado. Talvez fosse até verdade, mas o treinador decidiu barrar e o time melhorou, porque o time empatou com o São Paulo, depois ganhou do Bahia e o time mostrou melhoras com essas mudanças do Leonardo Jardim. E aí eu falei ainda, né? Nos vídeos anteriores muita gente ficou na bronca ou disse que eu tava falando bobagem ao dizer que o Dudu perdeu a vaga para o Christian, né? Não diretamente, porque beleza, o Dudu estava jogando pelo lado esquerdo, e então no caso o Dudu perdeu diretamente a vaga para o Wanderson, mas o Dudu joga nas duas pontas. Se o Leonardo Jardim quisesse, o Dudu poderia jogar aberto pela direita, na função que está jogando no Christian, porque o Dudu joga nas duas. Então foi esse sentido que eu quis dizer, né? Os jogadores que vieram para serem titulares, eles estavam rendendo. O Wanderson um pouquinho menos, o Christian rendendo, participando bem, e o Dudu recebeu um recado: Dudu, espera a sua vez. Trabalha e espera a sua vez. E o Dudu, não sei se considerando injustiçado, ou não sei se por soberba, o Dudu entendeu que ele não deveria ser barrado e começou a transformar o ambiente do Cruzeiro numa balbúrdia. Depois a gente veio ter a informação de que o Dudu pediu para o Pedro Lourenço e para o Alexandre Matos a demissão do Leonardo Jardim. Olha que coisa. E foi prontamente negado. E depois do jogo lá em que o Cruzeiro perde para o Palestino na Sul-Americana, o Dudu vai para os microfones e reclama de ter sido barrado. E aqui, sendo coerente, eu, desde o princípio, achei que a declaração em si não era uma declaração grave assim. Acho que o Dudu chega e fala: ó, o treinador me barrou, não entendi por que ele me barrou, mas enfim, foi uma decisão dele, não acho que eu estava mal para ser barrado,
Mas ok, decisão dele agora é trabalhar e torcer para quem entrar, jogar bem, não sei o que, parará. Foi isso que o Dudu falou nas câmeras, para frente das câmeras. E aí depois ele é tirado da relação do jogo contra o Vasco e aí desanda de vez a maionese. E aí, no jogo, na partida contra o Red Bull Bragantino, na própria partida contra o Vasco, o Leonardo Jardim vai a público e diz: ele não foi afastado por conta do que ele falou. E todo mundo sabe. E ele sabe por quê ele foi afastado. E aí estava na cara que teve mais coisa. Entre elas, teve esse pedido do Dudu para demitir o Leonardo Jardim. Então, assim, uma postura, toda essa história é uma postura totalmente antiprofissional do Dudu, né? Totalmente antiprofissional. Ou uma postura sem profissionalismo nenhum, uma postura de um péssimo colega, de um péssimo companheiro. Se sou do grupo do Cruzeiro, tinha enquadrado do Dudu para falar: quem você acha que você é? O que você está pensando de desrespeitar quem está jogando? Né? Porque quando ele cria um tumulto dentro do coisa, ele está, sobretudo, além de desrespeitar o treinador, ele está desrespeitando o colega que tomou a vaga dele no entendimento do treinador. E ainda, para piorar, como disse o Leonardo Jardim explicou para ele porque que ele estava sendo barrado e ele disse que não sabia porque estava sendo barrado. Então, assim, uma postura totalmente antiprofissional. E aí, olha que curioso, né? No mesmo pós-jogo em que no mesmo momento em que o Dudu tem sua situação definida para uma rescisão, o Gabigol, que foi barrado junto com o Dudu, é elogiado pelo Leonardo Jardim pós-vitória boa vitória até, do Cruzeiro sobre o Vila Nova por 2-0, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com o Gabigol sendo titular, jogando um pouco atrás ali do Caio Jorge, deu assistência para o segundo gol do Caio Jorge, segundo gol do Cruzeiro, e o Gabigol sendo elogiado pelo seu profissionalismo. Aí você vai dizer: pô, mas você já esqueceu o que ele fez no Flamengo? Eu não estou dizendo aqui que o Gabigol é o jogador mais profissional do mundo. Estou dizendo que o Gabigol nunca errou. Eu estou dizendo que neste episódio, na passagem pelo Cruzeiro, o Gabigol, ao ser barrado, teve uma postura totalmente diferente da do Dudu, totalmente diferente em termos de profissionalismo também, e isso resultou num Gabigol se preparando melhor, num Gabigol voltando a ter minutos e num Gabigol aproveitando as chances, um Gabigol sendo elogiado. Mas o Gabigol lá no Flamengo, ele vestiu a camisa do Corinthians e tudo mais, recusou o exame antidoping. Repito, não estou dizendo que o Gabigol é santo, não estou dizendo que a ficha corrida, como diríamos a linguagem policial, não estou dizendo que a capivara do Gabigol é intacta, não. Estou dizendo que neste contexto, neste cenário, o Gabigol teve uma postura profissional e o Dudu não teve. Não teve. E isso gerou uma série de desgaste no Cruzeiro e gerou a rescisão do contrato dele. E aí é um questionamento, né, que eu vi muitos torcedores fazerem, que nessa hora o clube não tem o que fazer, não? Não, nessa hora o clube não tem o que fazer, porque ele assina um contrato, o contrato do Dudu era até dezembro de 27, para o Dudu ganhando milhões de reais por mês, e o clube, para desfazer essa tragédia que foi a negociação com o Dudu, desde a negativa lá dele no ano passado, a palavra boa é tragédia, para resumir a relação do Dudu-Gabigol 24-25, né, 2024-2025. Para se livrar, o clube tem que pagar. E aí, no fim das contas, quando o Cruzeiro diz que queria rescindir com o Dudu, que era melhor pelo clima, por tudo que estava sendo posto ali,
O primeiro momento, o staff do Dudu diz que ele queria a multa integral, ou seja, todos os meses de contrato que faltavam, que dariam na casa de 60 milhões de reais. Depois o Cruzeiro, logicamente, negou. Depois o Cruzeiro, o Dudu pediu 30 milhões, ou seja, metade do tempo que faltava. O Cruzeiro negou e, por fim, segundo as informações de veículos que acompanham muito o Cruzeiro, que tem credibilidade, o Dudu fechou de agora, para sair do Cruzeiro, ele fechou uma multa de 15 milhões de reais, ou seja, nós estamos começando o mês de maio, seriam mais 8 meses, na casa ali de 15 milhões de reais, que aí mostra mais ou menos quanto o Dudu ganhava por mês, porque ele aceitou não receber nada de 26 e 27, mas pediu, e aí o Cruzeiro acabou aceitando, que ele recebesse o que faltava do salário dele no ano de 2025. Ou seja, o Dudu, que teve essa postura pouco profissional, ele ainda saiu com 15 milhões de reais a serem pagos parcelados, ok? Mas saiu com 15 milhões e agora vai para outro clube, e com certeza ele vai para outro clube ganhando muito. Não sei se vai ganhar o mesmo que ganhava no Cruzeiro, mas vai ganhar na casa de R$1 milhão. Duvido o Dudu acertar com o clube brasileiro para ganhar menos de R$1 milhão por mês. E aí é isso. Ah, mas é injusto. É o que hoje o regulamento de transferências da FIFA preconiza. E o Cruzeiro, no caso aí, é aquela famosa gíria. O Cruzeiro pagou para parar de se aborrecer, né? Porque ter o Dudu lá no grupo e atrapalhando, o Cruzeiro começa a dar indícios de evoluir. O Cruzeiro é quarto colocado do campeonato, né? O campeonato da Série A, o Cruzeiro é quarto colocado, o Cruzeiro é G4. E ainda tendo coisas a evoluir. Então o Cruzeiro, na verdade, o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, pagou para parar de se aborrecer e vai ter que pagar para o Dudu. É isso aí, mas acho que ficou feio, tá? Ficou feio pro Dudu, uma postura pouquíssimo profissional. Nessa daí, a condução do Pedrinho Lourenço e o Alexandre Matos. Nessa daí, já fiz várias críticas aos dois, inclusive se você olhar os vídeos anteriores, mas nessa daí os dois foram perfeitos. Compraram o respaldo e respaldaram o trabalho do Leonardo Jardim e endureceram aí com o Dudu, partindo do princípio que o Pedrinho é um bilionário, né? Imagino que esses 15 milhões de reais não façam muita diferença para o caixa dele. Eu suponho, imagino. Então, mas fica aí essa, não sei se indignação, mas essa reflexão de situações como essa, como o clube acaba penalizado, né? Mas também ao mesmo tempo alguém assinou, né? Alguém assinou isso. E aí assinou, gera o compromisso. Então, enfim, é um debate aí que a gente... Não vou ter esse debate nesse vídeo aqui, mas é uma postura bem ruim do Dudu. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. E tudo isso você faz para interagir aqui com o canal. E no primeiro comentário fixado tem o app, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para baixar, de graça para usar, que vai te dar uma outra visão do mundo do futebol e ele está à sua disposição. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.